Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. O objetivo também desse canal é ajudar as entidades filantrópicas e hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Completamos 1000 vídeos, tá? Postados no canal. E a gente só tem a agradecer a vocês, ok? E com isso a gente vai estar sorteando esse livrinho aqui, um livro que muita gente está gostando pela simplicidade, tá? Principalmente da escrita, né? Iremos falar de uma praga muito comum que são os ácaros, né? Os ácaros nas plantas. Vamos entender um pouquinho, tá certo? Sobre os ácaros, né? Porque muita gente me pergunta, muita gente me encaminha solicitações de soluções. Então, vamos entender primeiramente o ácaro para depois a gente comentar sobre possíveis, né, alternativas para o controle, ok? Vamos tentar primeiro entender o que sejam, né, esses ácaros nas plantas, ok? Fica até o final do vídeo, esse vídeo está muito interessante. Elas aparecem muito mais em épocas secas, tá certo? Elas são pragas que são, na verdade, favorecidas pela, digamos assim, tá? Ou seja, ausência de chuvas, tá certo? Então, isso é um ponto que eu vou comentar muito aqui, tá? É importante a gente saber sobre isso, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais da biologia dos ácaros, tá? Porque muita gente acaba não entendendo e não tendo resultado as aplicações, né? E os tratamentos que tem feito com elas, tá certo? Na verdade, não é somente um ácaro que causa problema para as plantas, tá certo? São 3 tipos de ácaros, ok? O chamado ácaro rajado, que é o mais comum, tá? O ácaro vermelho e o ácaro branco, tá certo? Então, são esses 3 tipos de ácaros, né? Que podem causar problema para as plantas. Hoje aqui eu vou comentar do ácaro rajado, que é o mais comum de todos, tá certo? Eu já vi situações complicadíssimas com ataques de ácaros, ok? O produtor praticamente perdendo tudo, né? Não é perca de 30, 40%, perca de 80, 90, 100% da sua produção, ok? Então, isso pode acontecer também no seu quintal, na sua casa ou plantas dentro da sua casa, olha lá, ok? Então, vamos entender um pouquinho da vida dos ácaros, né? Ou seja, a gente chama de ciclo dos ácaros, tá certo? O ciclo do ácaro é muito curto, tá? E o que faz com que a sua proliferação seja intensa, tá certo? Do ovo, tá? Até passando pelo ácaro, depois próximo ovo, né? O ciclo, né? Ela leva em torno de 20 a 30 dias, é um ciclo muito rápido. Isso vai depender muito também do clima. Os ácaros são favorecidos com temperaturas altas, tá certo? Temperaturas baixas não ajudam nesse ciclo, né? O ciclo acaba ficando mais longo, né? Então você até consegue, né, fazer um trabalho de controle um pouco melhor. Mas no calor, tá? Principalmente épocas quentes, isso complica demais. Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Há pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Bom, primeira coisa nos ácaros, né? Principalmente o ácaro rajado, que é o mais comum, né? São a presença de teias, ok?
são filamentos bem fininhos que normalmente elas acabam cobrindo folhas, botões, tá certo? É onde elas vão estar atingindo, né? São folhas, mas são folhas novas e não folhas velhas, tá certo? Então você vai começar a observar a pequenas teias, né? Um pouquinho de observação, eu já não consigo enxergar, mas você consegue ver pequenos ácaros, né, andando sobre as teias, ok? Ou normalmente debaixo das folhas, isso é muito comum, tá certo? Para quem tem problema como eu, tá certo? Eu uso lupa, tá? Com uma pequena lupa você consegue observar os ácaros, tá certo? E por que ácaro rajado? Porque normalmente nas costas dela elas têm pequenos manchas, tá certo? Que são basicamente clássicos, né, nesses tipos de ácaros. Duas formas, né, de você visualizar o ácaro. Primeiro, utilizando lupa, né? Segundo, se você conseguiu enxergar pequenas teias, né, provavelmente essas teias vão ser de ácaros, tá certo? Os ácaros crescendo, né? Na verdade, esses ácaros elas vão raspando as folhas, as células, e as células acabam se rompendo. A consequência disso são pequenas queimas, tá certo? Em algumas espécies, né? Como é o caso da rosa do deserto, eu acredito que ela na verdade deixa um pouco de saliva, que essa saliva possa ocasionar algum tipo de intoxicação, as folhas acabam amarelecendo e acabam caindo, tá certo? Então, são problemas, né, que esses ácaros causam, né, diretamente e indiretamente a produtividade, tá, declina, tá? Você vai acabar não tendo nem a floração, nem a frutificação, e com isso você não vai colher praticamente nada, tá certo? Então, tem que ser feito, na verdade, o controle. Uma pergunta muito comum, né? Existe como a gente cultivar as plantas com a ausência total dos ácaros? Olha, é possível, tá certo? Mas com o tempo você vai ter, digamos assim, uma recontaminação com esses ácaros, tá certo? Porque esses ácaros, elas podem vir simplesmente com vento, ok? Normalmente, a gente sabe disso, que a contaminação é quando você encosta uma planta com a outra, existe o encostio de uma folha, né, de uma outra planta com a planta isenta, mas normalmente o próprio vento pode levar o ácaro. Esse é o grande problema. Então, a ausência completa do ácaro é complicado. Eu acho que a ausência completa do ácaro é quase que impossível, tá certo? Mas, como eu sempre falo, né, o manejo é muito importante. Professor, mas existe algum outro tipo de controle? Um controle feito por algum inseto? É um controle biológico? Sim, existe, tá certo? Existe, inclusive, ácaros que predam esses tipos de ácaros, tá certo? E já são comercializados, tá? Por algumas empresas, né? Bem específicos. Não adianta você tentar utilizar esses produtos, né, esses ácaros, digamos assim, se você não entende a biologia dos ácaros, vocês estão entendendo? Então aqui eu estou tentando passar algumas informações para vocês sobre o ácaro, né, que é o ácaro rajado, tá certo? Eu irei falar sobre o ácaro vermelho, que pode ocasionar, pode causar problema também, tá? E outros tipos de insetos, como a cochonilha também, ok? Mas primeiro entender principalmente a biologia do ácaro, tá certo? Assim você vai compreender melhor, tá? Entender melhor como que você poderia trabalhar, tá? Digamos assim, muito mais direcionado a esse fator, tá? Bom, eu cultivei por um bom tempo também a rosa, ou seja, rosa em hastes, tá certo? E a gente controlava o ácaro, tá, com 2 até 3 pulverizações, né, de água, né? Obviamente que a gente aproveitava algumas situações para fazer aplicações de algum tipo de fungicida, mas de 2 a 3 pulverizações semanais, tá certo? A gente conseguia um controle bem efetivo. Não se tratava de um controle,
tá, de eliminação total, né? Isso não existe, ok? Então a gente, na verdade, fazia o manejo, fazia o uso do manejo, tá? Simplesmente derrubando basicamente os ácaros, tá certo? Vocês que estão entrando agora, né? Se tiver dúvidas, por gentileza, encaminhe as suas perguntas, a gente responde. Demora um pouquinho, mas a gente acaba respondendo. Algumas perguntas eu faço vídeo sobre a questão, tá? De tão interessante que seja, ok? Então, mas eu respondo todas, tá certo? Bom, se vocês tiveram alguma outra dúvida, alguma sugestão, encaminhe para a gente, isso é muito importante, tá certo? Eu peço a sua ajuda, né? Clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com vocês. Pois é, vamos então sortear esse livro, tá certo? Você pode ser sorteado, então se inscreva-se nesse canal, tem que estar inscrito, e encaminhe para mim, tá? O nome, tá, da espécie da espécie vegetal que mais você gosta, tá certo? Quanto mais mensagem vocês encaminharem, maior a sua chance para ganhar o livrinho, tá certo? Então, não perca tempo, encaminhe as suas mensagens que você poderá ser sorteado, tá certo? O sorteio vai ocorrer, tá, no dia 12 de outubro, que é o dia da criança, mas também é o dia do agrônomo, tá certo? Então, boa sorte, ok? E não se esqueça, tem que estar inscrito, ok? Como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma instituição, uma entidade de caridade, tá certo? E hoje a gente está dedicando para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade acolhe pessoas que não têm condições financeiras de se manter em Fortaleza, tá? Onde tem um centro de acolhimento dessas pessoas que estão em tratamento de câncer. Ajude você também com qualquer donativo, tá? Não precisa ser dinheiro, pode ser roupas, né, usadas, limpas, alimento não perecível e tudo que você tiver, tá? Você pode doar a essa entidade. Ajude você também. E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se e principalmente, tá, compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte, né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.